que a pessoa, a princípio, ela imagina que ela não gosta, mas às vezes não é que ela não goste, isso que é o mais complicado, gente. Às vezes a pessoa, ela pensa que não gosta, mas falta o quê? Falta o autoconhecimento. Então, a psicologia, para a gente começar a pensar nessa questão da psicologia, a psicologia é a ciência das relações humanas. A psicologia é a ciência que a gente estuda o comportamento humano. Uma das partes, né, uma que é mais famosa da psicoterapia, a aplicabilidade, está na questão da psicoterapia. Então, quando a gente fala em psicologia, muitas vezes vem a psicologia clínica, né? Só que, na verdade, a gente não tem uma única psicologia. A gente tem a psicologia clínica, que talvez seja a mais famosa, porque ela está, de uma forma geral, está em novela, está em filme, está na vida, né? Então, a psicologia da psicoterapia, ela acaba vindo para nós de uma maneira muito forte, mas a gente tem a psicologia jurídica, a gente tem a psicologia escolar, a psicologia social, a psicologia hospitalar ou da saúde, a psicologia que vai trabalhar com comunidades, a psicologia que trabalha diretamente com famílias. Olha quantas psicologias numa só. Aí começam, né, a surgir dúvidas, que depois a gente vai abrir para isso, do tipo, poxa vida, então eu posso escolher fazer um curso de psicologia que eu vou ser um psicólogo escolar, por exemplo? Ou eu posso escolher fazer psicologia para eu ser um psicólogo jurídico? Calma, não precisa escolher antes, porque todo psicólogo, olha que bacana isso, todo profissional em psicologia, ele sai habilitado para exercer todas as psicologias no Brasil. O que vai definir vai ser o que ele gosta. Então, você vai se formar, você vai ter o seu diploma de psicólogo, tá? Então, é uma formação geral, são 5 anos ou 60 meses em psicologia. Aí, os estágios que você fizer durante a graduação, eu escolhi fazer saúde, porque eu gosto de hospital, eu escolhi também jurídica, aí eu escolhi também a escolar, tá? Vamos dar um exemplo. Na Unip a gente faz 3 estágios, os alunos fazem 3 estágios no último ano, mais 2 estágios, 4 estágios no 4º ano, são muitos estágios, né? Então, no 5º ano são 3 mais 3, são 3 no 9º e 3 no 10º. Ao todo, é uma carga horária muito grande de estágio. Então, você não vai conseguir ter experiência de todas essas áreas que eu citei. Mas você já vai conhecer um pouco mais. Prestei um concurso e agora estou trabalhando no CRAS. Prestei um concurso, fui trabalhar no OBS. Estou habilitado para isso? Sim. Tá? Então, você estará habilitado para isso também. Eu estou falando um pouquinho da psicologia, mas a nossa palestra vai ser um pouco mais ampla, porque a gente vai falar nesse processo de escolha. O que é escolher, independente se for psicologia, se for arquitetura, como vocês viram, que algumas pessoas assistiram agora há pouco. Eu quero fisioterapia, eu quero serviço social, eu quero ciências biológicas. Toda escolha requer o autoconhecimento. Então, eu vou começar passando para vocês um slide, porque eu acho que vai trazer essas informações, né, do que a gente está falando, né, disso tudo agora nesse momento, tá? Então, quando a gente fala nessa parte da escolha profissional, né, então, o que vem a ser essa escolha, o que é isso, né, nesse momento que a gente tanto fala de eu vou escolher alguma coisa, tá? Você escolhe, mas tem desafio, porque toda escolha, ela vai envolver uma perda também, né? Então, eu queria ser médica, né? É bem uma coisa da criança, né, gente? A criança, você pergunta para ela o que ela quer ser médica, mas ela quer cuidar de borboleta, e se dela quer ser cientista também, né? Então, ela tem tudo muito separadinho. Com o processo da orientação, com o nosso crescimento, a gente começa a ver que a gente vai precisar escolher dentre várias vontades, desejos, apenas um. Então, eu pensei nessa palestra, os desafios da escolha frente a esse momento tão duro que a gente está vivendo, né? Esse momento da pandemia, não é preciso parar de sonhar, tá? Eu acho que isso é muito importante nesse momento, não é para a gente parar de sonhar. Poxa vida, eu não vou ter aula, o vestibular eu não sei quando vai ser, e a data do Enem? Calma, pensa nisso como uma estratégia nesse momento para você poder se organizar. E aí eu começo, né? É normal estar em dúvida? Claro, mesmo quem já escolheu, né, uma determinada profissão, tem horas que dá aquele friozinho, né, do tipo, nossa, será que eu nasci para isso mesmo, né? São perguntas cruéis, né? Será que vai dar certo essa profissão? Será que essa profissão é para mim, né?
Então, é normal que a gente tenha dúvidas, que a gente tenha dilemas, que a gente tenha alguns momentos de incerteza. O terceiro ano, o ensino médio, ele é pautado por isso, né? Porque, geralmente, quando você fala que você decidiu por uma profissão, vai vir pelo menos meia dúzia falando assim, você tem certeza? Nossa, fulano fez, essa pessoa escolheu essa profissão e não foi legal para ela. Será que você quer isso mesmo, né? Então, algumas pessoas, né? Lógico, eu estou falando de uma maneira geral, tá, gente? Eu não sei da vida de vocês, mas algumas pessoas acabam nos desencorajando. E isso aumenta a dúvida, né? Então, hoje, quando a gente pensa, com certeza vocês já devem ter olhado o guia de profissões, né? Como guia do estudante, anualmente são inseridas várias profissões, né? Então, se antes a gente tinha as profissões mais antigas no Brasil, né? Medicina, direito e magistério. Essas eram as dúvidas que as pessoas tinham. Hoje não, hoje a gente tem várias especializações, várias profissões novas, né? Então eu gosto de computador, né? Eu gosto de trabalhar com programação. Você tem várias profissões diferentes relacionadas a isso, né? Existe uma questão, às vezes, de uma cobrança familiar, de seguir uma profissão que tem uma tradição, né? Que você tem que escolher porque, vai fazer medicina porque o pai é médico, o tio é médico, todo mundo na família é médico, né? Então, de ver sempre o quê? Qual é o que você gosta, independente dessa tradição. Essa tradição ela vai pesar sim, mas é sempre pensando, né, naquilo que você gosta, naquilo que tem a ver com a sua personalidade. É uma missão escolher uma profissão, tá? Porque a gente tem uma dificuldade nessa escolha, tá? Eu vou escolher uma profissão, eu preciso ter essa vontade. Às vezes a gente não quer escolher nada, e não tem problema não querer escolher nada. Mas eu preciso engrenar, eu preciso dar continuidade, eu estou terminando o terceiro ano, eu tenho que iniciar a faculdade. Mas, às vezes, é melhor você ter um momento, uma pausa para esse autoconhecimento, que é gerado através de um processo de orientação profissional, ou até mesmo pode nem ser como profissional, mas de você se conhecer, olhar para dentro mesmo, né? Dependendo da pessoa, ela consegue fazer isso, para você ver o que está motivando a sua escolha. Né? Às vezes a gente tem uma fase que ela é antes de um dilema. Eu acho que essa é uma das fases mais complicadas, é uma fase bem complicada, porque você fala assim, eu não sei, não faço a menor ideia do que eu quero. Eu penso em engenharia, mas eu também gosto de direito, e até pensei em fazer psicologia. Bem, eu tenho 3 opções aí, uma pessoa que dá para a gente ir afunilando. E tem pessoas que falam assim, eu não penso em absolutamente nada. Nada combina comigo, eu não gosto de nada. E tem outra opção também, que é aquela pessoa que gosta de tudo. Tudo é muito divertido, tudo é muito legal, mas eu não sei qual que realmente tem a ver com a minha personalidade, né? Então, as profissões, elas aumentam, as nossas dúvidas também. Então, o que precisa ser investigado? O seu interesse. Tá? O que te faz ter vontade de estudar? Eu gosto muito da parte de estudar a história do Brasil, ou eu gosto muito de estudar a historiografia, a história por detrás da história. Eu gosto muito de ler, né? Eu gosto de ler algo relacionado à arte, eu gosto de teatro. Esses são os seus interesses, e provavelmente você traz esses interesses desde a sua infância, mas é que muitas vezes eles são deixados de lado, é meio que não, isso não é para mim, eu vou deixar, isso não vai, né? Isso não vai ser importante. Aí vem aquela outra pergunta quando a gente está falando de interesses, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas Rafaela, qual é a profissão que dá dinheiro? Gente, nenhuma resposta vai ser dada. Não existe uma profissão que vai fazer com que você seja rico. Não existe uma profissão que vai garantir o teu sucesso profissional. Porque é muito subjetivo a gente pensar nisso. Porque a profissão, se eu escolho algo consciente, que está relacionado aos meus interesses, ao que eu acredito na minha vida, eu vou me capacitar cada vez mais. Né? Então, você vai querer estudar mais e, consequentemente, você vai ter persistência. Porque a gente tem um índice de desistência muito grande nas universidades, né? As públicas, as particulares, né? E isso chama muita atenção. Pensar que a gente tem por ano mais de 45% de desistência nas universidades públicas é um número assustador. Por que as pessoas desistem? Porque muitas vezes elas idealizam um curso, né? Então, olha, eu acho tão legal, eu vi na TV, eu imaginei como seria, eu queria muito medicina porque eu assistia determinado seriado.
E aí, para ela poder chegar naquele nível do seriado que ela se espelhou, que ela desejou, que ela sonhou, ela vai ter que estudar 6 anos. Ela vai fazer muito plantão em lugares que não são parecidos. Né? Ela vai ter disciplinas que ela não vai gostar. Vou dar mais um exemplo. Né? Existe, às vezes, uma cilada, assim, eu vou chamar de cilada. As pessoas falam assim, eu vou escolher psicologia, porque psicologia deve ser fácil, e a gente não tem números, né? Então, eu não gosto de exatas. Gente, nós estudamos muita a parte de estatística, tá? É estatística, é psicometria, é bioestatística, são esses nomes que vêm disfarçado os números. Aí, de repente, alguém está pensando assim, nossa, mas por que o psicólogo estuda números? Né? Por que eu preciso conhecer fórmulas? Por que eu preciso saber de um desvio? Né? Eu preciso saber um desvio secundário, um desvio primário, um π² para ser psicólogo? Sim, porque nós temos os nossos instrumentos psicológicos, que são os nossos testes. Os testes não são como testes que a gente vê em rede social, né? São testes que são comprovados cientificamente. Então, até que esse teste seja comprovado, são muitos estudos que vários psicólogos que trabalham exclusivamente com essa parte estatística, eles irão desenvolver. Aí, quando nós compramos o teste, então nós que eu digo, o psicólogo, que é o usuário do teste, que vai usar o teste, ele precisa saber interpretar as tabelas. Ele não pode simplesmente sair por aí aplicando um teste e falando assim, eu acho que... Não, gente, é ciência. Psicologia, ela é ciência. Então, como ciência, ela precisa ter uma comprovação. E aí, quando o aluno desavisado se depara com isso, ele encontra muitas dificuldades. Ele fala, eu não acho justo. Né? A gente está no âmbito da ciência. Né? Então, precisa comprovar aquele fenômeno, porque o que a gente estuda na psicologia não é palpável. Né? Então, acho que vocês já devem estar pensando assim, poxa, mas se a psicologia estuda o comportamento humano, será que existe um livro que eu vou decifrar uma pessoa? Uma pessoa ficou ruborizada, quer dizer tal coisa. Ela coçou assim a testa, quer dizer... Não, gente. Sinto dizer que também não. Cada pessoa é única. Então, por isso que na psicologia, o que a gente estuda não é palpável, não dá para a gente segurar. Né? Então, a gente precisa fazer muita leitura, ter muita fundamentação científica, interpretar dados, pesquisas realizadas com seres humanos, tá? Então, por isso que quando a gente vai escolher uma profissão, a gente tem que ter claro qual é o nosso interesse, né? Do que eu gosto, o que eu acho que eu não gosto, mas que eu estou disposto a persistir e aprender. Eu não gosto muito de matemática, mas essa matemática que ela está falando aí, eu acho que eu consigo, se eu fizer, né, se eu me dedicar, né, eu vou conseguir dar um sentido a ela. Então, a profissão sempre vai vir com isso. Eu coloquei aqui como um risco, né? Entendo o risco de seguir uma carreira sem questionar e sem se aprofundar no quem sou eu. Parece aquelas redações, né, da escola, faço uma redação, aí tem lá aquele kit, minhas férias, minha vida e quem sou eu. É muito profundo a gente pensar quem sou eu, né? Porque não é algo assim paralisado. Você é a soma das tuas escolhas. Você é a sua história, e a sua história ela é única, né? E essa história, ela foi sendo construída. Construída como? Pelas suas amizades, pela sua família, pelo que você foi experimentando e foi dando certo, foi dando errado. Então, quem você é vai depender dessa expectativa que você coloca no mundo e as expectativas que o outro coloca sobre você. Né? Então, o processo de orientação profissional, ele envolve também esse conhecimento de quem a pessoa é. Quais são os pontos fortes? O que eu tenho assim de melhor? Qual é a minha fraqueza? Né? O que eu preciso melhorar? E uma vez que a gente descobre, não está cagado, né? Porque você vai se modificar. É igual nível de videogame. Você vai para uma outra fase, com outras dificuldades, né? Então, tudo isso vai persistir. Aí tem essas perguntas que muitas vezes incomoda, né? Incomoda pensar. Né? Incomoda ter que responder algo sobre isso. Quem é você? Né? Aí a gente pode sair com aquele, depende, quem que você quer que eu seja, né? O que você imagina, mas você tem que fazer para si. Né? Então, quem é você? E essa resposta só você pode dar. Né? O que você espera da vida, da sua vida, dentro das suas possibilidades? O que a vida espera de você? O que você tem para oferecer ao mundo? Porque a gente está vivendo uma época que está tudo meio superficial.
todo mundo está falando bonito, mas não está fazendo tão bonito assim. Ah, Rafaela, mas você está generalizando. Não, só um pouquinho, tá? Às vezes a gente fala muito bonito, mas na prática não é assim. Então, o que você vai oferecer para o mundo? Né? E isso tem a ver com a missão. Né? Eu acredito muito nessa questão de missão e propósito de vida. Né? O que você veio, isso não é religião, tá, gente? O que você vai contribuir com o mundo? Né? Então, a minha missão é alegrar as pessoas, eu quero ir para um palco. A minha missão é curar, é salvar vidas. A minha missão é fazer com que as pessoas entendam de forma mais fácil. Né? Se você vai pensar em se o que você vai seguir é uma carreira ou é uma vocação, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Né? Eu vou seguir uma carreira ou isso é uma vocação? Se tem alguma paixão, paixão é aquela profissão, é aquilo que faz teu olho brilhar, sabe? Você vai falar da tua profissão e você vai falar dela com amor, com orgulho, com vontade de poder falar mais. Essa é a paixão que a gente quer em cada profissão. Né? Não iniciar um curso, eu estou fazendo faculdade, mas o que é ruim? As aulas. Nossa, mas eu detesto professores. É tudo ótimo, mas as aulas, olha, eu quero conversar com os meus amigos, mas o professor me interrompe. Né? Então, o que eu faço? Então, talvez você não esteja na sua paixão, ou o seu foco, né, ele esteja um pouquinho atrapalhado. Aí eu coloquei aqui para a gente pensar, né, as diferenças: profissão, vocação, missão e paixão. A missão e paixão, então, paixão eu acabei de explicar, é aquilo que faz você. Nossa, nasci para isso, que legal, eu estou aprendendo. Nossa, professor, não vai embora, não. Eu estou adorando o que você está falando, você está me explicando essa fórmula da física, faz sentido. Né? Eu consigo ver uma aplicabilidade porque eu gosto. Missão tem muito a ver com a conexão desses 4 pontos. Eu entendo por que eu estou aprendendo e eu quero ter um propósito para a minha profissão. Eu quero me formar não para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, todo mundo quer. Mas eu tenho algo muito maior. Eu quero me realizar, eu quero auxiliar as outras pessoas, eu quero fazer com que as pessoas se sintam bem na minha presença. Isso tem a ver com missão. Eu quero facilitar. Pessoas que estão no mundo vivendo uma missão, elas são os grandes facilitadores da vida. Elas facilitam a vida das pessoas sem esforço, porque o que elas fazem bem feito. Elas vão abrindo caminho para as pessoas. Elas não competem, elas vão fazendo isso. E geralmente o que vai vir, né? Geralmente não, é com certeza uma paixão, né? Ela gosta daquilo, ela faz bem feito, né? Ela tem prazer e isso faz com que seja mais fácil. Diferença entre profissão e vocação, né? Você é muito bom e você é pago por isso. Isso é uma profissão. Então, você faz daquele seu talento algo que vai ser remunerado. Você vai receber um investimento sobre isso. Então, isso é sua profissão. Às vezes, a pessoa ela faz um curso superior, ela se forma naquele curso, mas não é essa a profissão dela. Então, ela fala assim, olha, eu me formei em psicologia, mas a minha profissão continua sendo professor do magistério, tá? Porque é aquilo que ela gosta mais, ela não quis abrir mão. Então, ela foi fazer um outro curso que complementa uma profissão que ela já existia. Ou ela foi fazer o curso de psicologia, ela viu ali essa questão da paixão, da missão, e ela exerce e transforma na profissão. Você é pago e o mundo precisa. Isso é uma vocação. Vocação vem do latim vocare, né? Que é um chamado. É quando você fala assim, nossa, eu gosto disso. Não, faz sentido, né? Eu acho que eu quero essa profissão. Eu sempre me imaginei fazendo. Né? Então, mesmo aquela meia dúzia de pessoas que eu exemplifiquei, você não vai abrir mão porque você percebe que tem um sentido, né? Você ama e o mundo precisa, é a missão que a gente estava falando, né? Então, você ama aquilo, você é um facilitador de vidas, você faz aquilo, você nem percebe que você está numa jornada de trabalho, porque é muito prazeroso. Você ama e você é muito bom, né? Então, você tem aquilo, assim, pelos poros, aquela profissão que realmente você acredita, não é porque você é pago para ela, né? É isso que destaca o bom profissional. Isso, gente, é talento, tá? Porque a gente tem que dividir mais uma coisinha. O talento é uma habilidade. Você aprende essa habilidade. Então eu aprendi uma habilidade de fazer um trabalho manual. Mas tem pessoas que nem precisaram aprender, porque para ela já é muito fácil. Ela começou a trançar algo, ela foi, mexeu no tear e ela já conseguiu. Esse é o talento. E ela tem prazer nisso, é a paixão. Competência
é a sabedoria adquirida pelo ensino superior. Então, todo curso superior, independente se é superior, mas é que aqui a palestra a gente está falando de uma escolha no ensino superior, né? A competência, ela é ensinada em sala de aula. Então, cada professor passa para vocês um conteúdo, né? Então, o conteúdo é isso, o conteúdo do primeiro bimestre, do segundo bimestre, vamos fazer as avaliações, para verificar se você tem competência. A habilidade são os estágios, são os trabalhos práticos, tá? Então, é para ver se você consegue estender essa tua competência na prática. E se você conseguiu, eu fui um aluno nota 10, nota 9, excelente na competência, mas na hora da habilidade alguma coisa te travou, você vai precisar desenvolver mais, né? Os talentos que a gente encontra no mercado, eles conseguem conciliar os dois, porque tem paixão. Aí vocês podem, nesse momento, falar, poxa vida, mas ela está falando isso, eu não tenho paixão para nada. Calma, gente. Né? Às vezes, nesse momento, a partir desta palestra, você vai começar a se conhecer. Né? Amanhã você vai pensar nisso. Eu estou plantando uma sementinha aí de uma dúvida, mas uma dúvida boa, para o autoconhecimento, para que você escolha alguma coisa que te leve a essa paixão, que te faça exercer a vocação, que você se sinta realmente uma pessoa cumprindo a sua missão e sendo remunerada por isso, que vai ser a sua profissão, né? Eu destaquei também o conceito de carreira. Carreira tem a ver com essa competência que eu falei. Então, competência é conhecimento. Então, se eu posso ter muita competência, eu desenvolvo uma carreira. Mas o meu talento pessoal é o que difere a minha habilidade, tá? É a minha vocação. Então, a competência faz com que eu tenha uma carreira. Essa carreira pode ser muito bem desenvolvida, né? Eu posso colher muitos frutos dela, mas a vocação de eu sentir que eu estou fazendo algo certo, que eu estou cumprindo a minha missão, é que vai fazer desenvolver o meu talento pessoal, né? Porque não adianta você falar para uma pessoa, olha, sinta confiança no que eu estou falando, né? Olha, eu estou dizendo a verdade. Isso é sentido, isso é percebido. Quando alguém tem paixão pelo que fala, vocês sentem, né? E não adianta falar assim, olha, eu gosto. Eu gosto, eu não gosto. Né? Não, a pessoa ela acredita nisso e ela vai viver a vida dela de uma forma, né, que ela vai conseguir balancear o profissional e o pessoal, né? Por isso que eu coloquei, o ideal para uma vida é encontrar uma equação que a gente possa, né, nos dedicar ao trabalho, mas com prazer, ter essa equação balanceada. Eu trabalho naquilo que eu me divirto, eu acredito no meu trabalho, nossa, eu estou cumprindo uma missão. Esse é o nosso sonho, né? E é o que eu quero para vocês. Como que eu posso ajudar vocês a escolher uma profissão, né? Primeira coisa, assim, topo da lista, buscar o autoconhecimento. Faça uma lista na sua casa do que você não gosta, tá? Em termos profissionais, primeiro. Depois, do que você gosta, também em termos profissionais. Depois, você faça uma lista do que você se vê como algo negativo, tá? Eu estou começando sempre com o pior, tá? Então, o que você... eu acho que eu tenho insegurança, eu acho que eu tenho dificuldade, eu tenho muita teimosia. Faça essa lista. Depois você vai fazer uma lista do que você percebe que você é bom. Mas isso, nossa, eu vou sair arrasado. Não, é sem modéstia, tá? É você fazer a sua lista naquilo que você fala, não, o mundo não pode ter me descoberto ainda, mas eu sou bom nisso. Me dê uma chance que eu vou brilhar, entendeu? Faça essa lista mesmo, pensando, então, eu persisto, né? Porque, peguei aqui, ó, teimosia. Teimosia tem um lado negativo, né? A gente geralmente, fulano é teimoso. Mas se eu chamo isso de persistência, é uma qualidade, né? No trabalho, você ser teimoso não quer dizer que seja algo negativo. Se você é persistente, que você não desiste fácil, pode ser algo positivo aí. Eu sou muito mandão, eu sou muito mandona. É uma característica de você conseguir liderar, de você conseguir gerenciar, né? Vai depender da profissão que você vai escolher. Né? Então, você vai poder transformar um defeito, ou aparentemente defeito, em algo positivo. Mantenha-se bem informado sobre as carreiras. Gente, hoje a gente tem todo o universo, né, no nosso celular, no nosso computador, né? A rede está aí para isso, para você pesquisar, né, o que tem de novo nessa profissão. Eu quero ser técnico de foguete, tá? Eu quero consertar foguete. Vai pesquisar como que é nessa carreira, quem faz isso, né? Qual é a formação? É Senai? Né? O que precisa? Converse com profissionais experientes. Aqui é uma cautela, tá? Quando eu digo profissionais experientes, eu gostaria de incluir o seguinte, profissionais que realmente tenham encontrado na profissão essa questão da missão,
né? Porque algumas vezes a gente conversa com profissionais experientes e é triste, porque ele fala assim, não vai para minha profissão não, tem muita gente. Ah, você está pensando em fazer direito? Não faça não, direito já tem bastante. Está querendo ser médico? Nossa, tem médico, já viu quanto ganha o médico? Não é tanto assim não. Ah, você está querendo fazer psicologia? Não, vai fazer outra coisa. Então você tem que conversar com profissionais experientes, porém realizados, que exerçam a profissão, tá? Então é uma tarefa um pouquinho mais difícil. Tenha calma. Não é do dia para a noite que você vai virar a Cinderela ou o príncipe, que você vai descobrir a sua profissão. Depende desse item topo da lista, que é o autoconhecimento. A esperteza, né, nisso está em você unir seus interesses pessoais com os profissionais. Então, esses exemplos que eu dei, negativo é teimosia, positivo, essa pessoa é persistente. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer o mundo, eu quero aprender vários idiomas. Por que não conciliar isso com uma profissão? Não escute aquela pessoa que vai falar que isso não vai ganhar dinheiro, tá? Porque ninguém tem bola de cristal, graças a Deus, para poder escolher isso por você. Busque ajuda profissional, né? De um psicólogo, gente. Psicólogo, tá? Tem muita gente no mercado que não é psicólogo e oferece umas ajudas que não tem aquilo que a gente estava falando de competência. Às vezes a pessoa tem até habilidade, tem papo, conversa bem, mas tem que ter alguém que tenha conhecimento para conduzir esse processo. Considere a possibilidade de tornar um hobby uma profissão. Eu gosto de fazer determinada coisa, né? Eu gosto de escrever. Na escola, as minhas notas de redação, elas são sempre altas. Por que não trabalhar com isso? Porque não dá dinheiro. Esquece essa palavra, não dar dinheiro. Né? Existem muitos escritores bem-sucedidos, você pode trabalhar com vários projetos, siga a tua missão, tá? Esteja sempre estudando. Bem, ninguém é obrigado a ir para o curso superior. Mas se você vai fazer uma faculdade, é porque você quer continuar estudando. Né? Porque você pode se qualificar sem ser no curso superior. Você pode fazer um monte de cursos e não se tornar um profissional com ensino superior. Não, eu quero. Tá, então tenha prazer em estudar. Ninguém vai chamar o conselho tutelar para chamar os seus pais, para seu filho não está indo para a escola, são todos com mais de 18 anos. Né? Então tem que ser algo que realmente você faz, nossa, tudo que eu estudo faz sentido. Tem uma matéria que eu amo, a outra eu gosto, mas nenhuma delas eu odeio. Né? Esse é o mundo ideal. Permita-se mudar aquilo que você está fechado. Eu não gosto de nada, eu não quero nada, eu quero ficar assim. Não dá, tá? Você está na ponta de uma decisão, você tem que escolher. Ou você vai dar prosseguimento aos seus estudos com o 3º grau, né, que é o ensino superior, ou você vai trabalhar e vai ser muito bom naquilo, independente de ter curso superior, tá? Como manter o foco, né? Nesse período? A gente está dentro de casa, né? E dentro de casa, tudo é muito, às vezes é tédio, às vezes tem muita coisa legal, tem muita coisa boa para assistir, às vezes eu não quero fazer nada. Passo número 1 para todos, para vocês, para seus familiares, para mim, cuidado com excesso de informação. Isso faz mal para a nossa saúde mental. A gente tem que filtrar, escolher um horário, uma vez ao dia, em fonte confiável, tá? Para você se manter informado sobre o que está acontecendo, né? Então, sobre a pandemia, como que está, né? Vamos fazer essa comparação entre o Brasil e os outros países, com gráficos reais e números de habitantes. Vamos ver, eu preciso sair de casa, então eu vou me precaver, eu vou usar a minha máscara, eu vou levar álcool gel, vou passar álcool gel no corpo, sei lá, mas você precisa ter informações reais, tá? Para não entrar nesse ciclo de ficar o tempo todo se preocupando de forma excessiva. Aproveita esse tempo que você está dentro de casa para organizar, né? Para organizar a tua vida. Não é organizar simplesmente um guarda-roupa, arrumar a casa, fazer uma faxina. Não, é para você organizar a tua vida. Não é para dormir, né? Porque a gente, no começo dessa pandemia, houve um processo muito interessante, porque as pessoas começaram a pensar que estavam em férias. Né? Então, eu posso assistir filme até tarde, eu posso ficar maratonando uma série, amanhã eu acordo meio-dia, só que aí as aulas para muitos voltaram, né? E como que eu faço para conciliar? O relógio biológico sofre alteração. Então, você tem que aproveitar esse tempo em casa para você fazer as suas coisas dentro de casa, tá? Para você entender que você deu uma parada, o mundo deu uma parada. Não, mas as pessoas estão saindo. Sim, as pessoas que precisam sair, elas estão saindo, elas estão fazendo as coisas, mas se você pode ficar mais tempo dentro de casa, aproveita para isso, mas de uma forma produtiva.
Siga uma rotina de estudos, tá? E essa rotina precisa ser rigorosa, não adianta, não, hoje eu vou estudar. Não, que preguiça. Tá calor, tá frio. Ouvi dizer que tem uma nuvem de gafanhotos que está chegando, né? Então eu começo a colocar um monte de empecilho que eu não posso, eu não vou, hoje eu tô com sono, vou estudar deitado. Gente, estudar deitado também é cilado. Se você pega alguma coisa para estudar e você está deitado, você vai dormir. Essa é a posição para dormir, né? Então você começa a se organizar. E tem um momento off, né? De você ficar alheio às coisas. Eu não quero me informar, eu quero simplesmente descansar, né? Então eu vou dar um tempo, olha, então eu estudo das 14 até as 18 horas, depois eu vou fazer um lanche, eu vou jantar, cada um dentro da sua refeição, depois eu vou, antes de dormir, eu vou ficar leve, sem pensar em nada, eu vou descansar. E faça isso todos os dias, né? Para algumas pessoas funciona até mesmo fazer um bilhete, ter isso preso na parede, no mural, tá? E por fim, gente, a gente vai abrir para as perguntas, né? Eu penso muito nisso, né? Se você exerce a sua vocação, metade da sua vida está resolvida, porque você vai trabalhar naquilo que você tem esse propósito, naquilo que você realmente entende a sua missão. Eu estou deixando aqui as minhas redes sociais profissionais, Rafaela De Martini, psicóloga, no Instagram, e consultório de psicologia Rafaela De Martini. Eu publico muitas coisas nesses canais de comunicação, tá? Porque são informações, é saúde mental, é conteúdo mesmo, não é atendimento, tá? Então, são conteúdos que eu faço, é um trabalho que eu faço para a população. Eu vou abrir agora, porque eu estou falando aqui sozinho. E agora a gente pode, né, começar a pensar nas dúvidas. Aí tem uma pergunta aqui. Boa noite, não gosto muito de ler e quero cursar psicologia. Sei que eu teria que ler muito, é muito mesmo. Você acha que eu posso enfrentar essa barreira? Isso me faz duvidar se realmente quero cursar, apesar de querer bastante? Enfrenta, desafia para a gente enfrentar. Você não gosta de ler porque, de repente, você nunca leu algo que fosse interessante, você nunca teve uma rotina de estudos lendo algo que fosse prazeroso, né? Então, nesse momento, você começa a estudar alguma coisa. Quando a gente está fazendo algo que realmente proporciona prazer, a gente vê o sentido, a gente vence essa barreira. Talvez no seu processo de escola, você não tenha tido uma experiência boa com as leituras, né? Lia mais por obrigação, por conta de um livro, mas quando a gente começa a ler algo que gosta, isso tende a mudar. Eu acho que você tem que enfrentar esse desafio, porque é muita coisa para ler, mas você vai querer ler mais ainda, né? E parece estranho, mas vale a pena. Você tem alguma dica para a gente se organizar com esses estudos? Eu não sei as pessoas, mas eu estou com bastante dificuldade para me organizar. Eu gosto muito de trabalhar com bilhetes, sabe? De metas, assim, né? Para mim, tá? Bilhetes para mim, porque só vão funcionar para mim. Então, de você fazer um cronograma. Eu vou estudar, então vamos supor que vocês estão tendo aula online, né? Eu não sei, cada um está num ritmo. Eu quero estudar de 8 a... Eu fico na escola ou nas minhas atividades online até 12:30. Eu vou almoçar, aí depois desse horário, eu descanso um pouquinho, né? E depois eu vou estudar até as 18 horas. E faça disso uma rotina, tá? Faça, como é que eu vou escolher o que eu vou estudar? Pega primeiro aquilo que você tem mais facilidade, né? Porque se você não gosta de física, você começa estudando física, no dia seguinte você não vai ter vontade de voltar ao estudo. Então, pega aquilo que você gosta mais, você se dedica 1 hora por cada disciplina, né? Então, escolhe 3 matérias por dia e você vai fazendo um rodízio. Então, um dia eu escolho História, Física e Gramática. No outro dia, eu vou escolher Ciências da Natureza, eu vou escolher Química e eu vou escolher uma das Matemáticas, né? E assim por diante. E aí, quando você vai vendo, essa daqui eu preciso dar mais atenção, eu preciso estudar mais, né? Então, isso vai facilitar mais na hora de estudar, tá? Mas começa, gente. Não adianta pensar assim, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sou organizado, né? Não é desse jeito. Não, é para você pode fazer desse jeito,
tá? Não tem problema algum. Mais perguntas? Tô aqui, gente, para tirar as dúvidas. Nada? Então a gente vai dar tchau, é isso? Vocês não têm mais dúvidas? Ninguém mais tem nada? Pensando em algo que tenha dificuldade? Ah, poxa vida, tá, o pessoal tá muito bem resolvido, né? Como lidar com a ansiedade? Então, a ansiedade, ela envolve muito bem essa questão. A ansiedade, ela não é nossa inimiga. A gente tem um marketing muito negativo em cima da ansiedade, quando ela vira uma ansiedade enorme, né? O transtorno de ansiedade generalizada, alguma coisa assim. A ansiedade, ela é que nos impulsiona. É o que faz você ter vontade, que você quase não dorme à noite porque no dia seguinte você quer viver. Isso é uma ansiedade positiva, tá? Então, essa ansiedade de tomar uma decisão é você entender assim, eu estou dando continuidade à minha vida, né? Eu tô dando assim, não é nada diferente do que eu faria, né? Então, eu consigo, a gente tem que trazer para a razão, para o racional. Poxa, porque as pessoas vão falar o seguinte, você vai escolher alguma coisa, mas é para o resto da sua vida. Qual é o resto da sua vida? Né? Então, você vai escolher, não, eu estou escolhendo uma profissão, né? Nossa, mas você já pensou que você vai ter que trabalhar isso no resto da sua vida? Eu nem sei qual vai ser o resto da minha vida. Você começa a desmontar essas falas, né? E aí você diminui a ansiedade. O pessoal fala, nossa, mas você quer fazer psicologia? A psicóloga ganha muito pouco. Quem é que você conhece que ganha muito pouco? Será que essa pessoa realmente... Você já viu algum... Ela te informou sobre os ganhos dela, como que é? Aí você vai desmontando, porque gente para puxar a gente para baixo, para poder aumentar a nossa ansiedade, infelizmente tem uns montes, né? Então você sempre vai encontrar. Então você chega para essa pessoa e fala assim, olha, isso foi bom para você, é a sua maneira de ver, mas não é assim que eu vejo. Né? Então eu quero escolher alguma coisa para minha vida e eu não sei o que é o resto da vida, mas é o que eu quero estudar, eu quero me dedicar a isso. Nossa, mas se não der certo, se não der certo, eu faço outro curso. Se não der certo, eu vou para uma pós-graduação, eu já tenho uma graduação, eu faço uma pós numa outra área. Por exemplo, escolhi fazer psicologia. Ah, não, mas eu não quero atender, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para o hospital, eu gostei para mim. Tá bom, faz uma pós em psicopedagogia, faz uma pós em história, faz uma pós em genética, em outro assunto que você tem interesse, você não vai ter perdido, o conhecimento nunca é demais, tá? Então, uma forma de lidar com a ansiedade é sempre pensando em desmontar, sabe? Desmontar isso que as pessoas vão colocando sobre nós. Não é um bicho de sete cabeças, não é a última coisa do mundo, tem como prosseguir, né? Isso daí dá para se fazer sim. Eu espero ter respondido. O que mais, gente? De vir da gente não conseguir fazer as coisas, ser insuficiente, vem de onde? Então, vem de várias coisas que a gente vai alimentando, tá? Essa pergunta assim da gente, sabe aquele lado negativo que fica puxando para baixo? Você não vai conseguir, isso não é para você, né? Pensa em outra coisa mais fácil. Manda essa voz embora, tá? Fala assim, olha, não pode não ser para mim, mas eu vou pagar para ver, eu quero passar por isso, tá? Ninguém diz que um curso superior é um passaporte para a felicidade. Ele é um momento que você vai ter que estudar muito, tá? Ninguém fala assim, eu vou fazer um curso, vou ser feliz 24 horas. Não, você vai ter que estudar para a prova, você vai ter que se organizar em leituras, o seu tempo vai ser mais restrito, os seus colegas, você terá colegas legais, não tão legais, né? Então você começa a se conhecer. E quando dá essa baixa aí, né? Do tipo, mas isso não é para mim, eu tenho insegurança, acho que não vou ser suficiente. Começa a pensar nas coisas que você já superou, né? Poxa, eu também pensei que eu não fosse fazer tal coisa, e olha só, eu fiz. A pessoa que eu conheço, ela foi capaz, por que eu não vou ser? Né? Então, é uma maneira da gente trabalhar essa insegurança. E se isso persistir, eu aconselho a procurar o atendimento, porque o psicólogo não é quando a gente está doido, tá, gente? O trabalho do psicólogo é dar um suporte. Ele é um profissional que te orienta. Ele vai te ajudar nesse autoconhecimento, ele vai te ajudar a entender esses pontos cegos que às vezes a gente tem, para entender o que alimenta a nossa insegurança, o que alimenta a nossa baixa autoestima,
tá? Então, a gente não deve procurar um psicólogo somente quando as coisas estão péssimas, porque aí só o psicólogo pode ser que não resolva, né? Então, a gente tem que procurar um profissional para nos orientar até mesmo na tomada de decisões. E não é, eu vou fazer terapia, eu vou ficar dependente. Não, o bom profissional não vai te deixar dependente. Ele vai estar ali te auxiliando, te conduzindo, indo junto. Mas quem toma as decisões é o paciente, tá? Com a pandemia, muitos pensamentos pessimistas sobre o futuro. Gente, tá duro, né? Desliga das informações, tá? Porque ninguém tem certeza de nada. Se a gente fala, porque tá tudo tão polarizado, porque se eu falar para vocês assim, olha, a pandemia, ela tá acontecendo, a gente está passando por isso, mas vai passar. Aí alguém pode chegar e falar assim, vai passar para quem, né? Nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos sob a mesma tempestade. Olha, mas isso pode ser uma gripe, mas que todo mundo vai desenvolver. Então você está com um discurso do nosso presidente que eu não quero. Aí você fala, não, fica em casa. Para quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu não posso sair. Então a gente está vivendo uma época tão estranha que nesse momento que você precisa, assim, é o que eu faço na minha vida, gente. Eu sou ser humano, eu estou passando pelas mesmas aflições. É pensar um dia de cada vez. Isso vai passar, tá? A projeção é que a humanidade inteira, inclusive os alienígenas, todo mundo seja infectado. Ok, mas um dia vai passar. Não, porque está tendo agora na China um outro foco de infecção. Ok, mas você deve estar vindo mais brando, porque a gente não está tendo notícias. Não alimentar isso, tá? Eu sei que está difícil. Mas é um dia de cada vez. Não tente pensar assim, daqui a um ano como vai ser, ou entrar naquele túnel que a gente fica pensando mil coisas. Nossa, e se eu perder alguém da minha família, como vai ser? E você começa a ver como que alguém entubado. Não entra nisso, tá? Viva a realidade, previna-se nesse momento, mas não entra nesse movimento de pensar somente o negativo. Isso tudo realmente vai passar, tá? E a gente vai prosseguir, a humanidade passa por isso, e tem luz no fim do túnel, mas continua seguindo essa luz, não para, tá? Não vai olhar para o lado e falar assim, nossa, o filho da vizinha, da minha tia, da minha avó ficou doente, foi horrível. Ok, não queira saber os detalhes, né? A gente sabe que é horrível. Porque não sei, tá, mas vamos olhar os recuperados, né? Mas isso você está negando a situação. Não, eu só não quero virar uma especialista em Covid, né? Eu não quero ser porta-voz do apocalipse, eu quero saber das coisas do dia a dia. Então, vamos viver um dia de cada vez. O que eu estou falando não está escrito em nenhum livro, mas é o que eu estou vendo e é a forma que eu lido com os meus pacientes, né, de trazer isso de uma maneira mais clara, tá? Mas não entra nesse túnel não, vai seguindo a luz. Você está no túnel, todos nós estamos, mas vai olhando para a luz, não para olhar quem está no caminho, não. O que mais? Nenhuma dúvida mais, gente? Podemos encerrar? A gente pode encerrar, se vocês não tiverem dúvidas, eu me coloco à disposição, tá? Obrigada, tá, por esse tempinho que a gente passou juntos aqui. Eu espero de coração ter contribuído para vocês, né? Eu faço a minha profissão com muita paixão mesmo, né? Eu exerço a minha profissão há 25 anos, tanto consultório, quanto sala de aula, quanto ajudar as pessoas, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu quero ver vocês bem, tá? Seja qual a profissão que vocês vão escolher, mas que vocês escolham e tenham essa paixão que eu tenho pela minha profissão, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, tá? Se alguém quiser seguir as redes aí para ver informações, eu tenho postado muito sobre sonhos na pandemia, as questões de também pesadelos na pandemia, sonhos, doenças, né, que as pessoas ficam tendo sintomas, tá lá na rede social, no Instagram profissional, Rafaela Demartini, psicóloga, lá vocês vão encontrar muitas informações sobre esses assuntos que nós conversamos, tá bom? Obrigada, fiquem bem, contem comigo quando vocês precisarem, tá? Tchau, tchau.